Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 194, onde vamos estudar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 28. Entramos no último capítulo, né? Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. 1. Preces gerais. Oração dominical. 2. Prefácio. Oração dominical é o Pai Nosso, né? Então nós vamos estudar o Pai Nosso. Quantas vezes você tem de cabeça o Pai Nosso, mas será que você já parou para pensar em cada frase, em cada palavra, no significado de cada uma dessas frases? Então, é isso que nós vamos começar a estudar aqui, tá bom? Vamos lá então, né? A nossa página na internet, você já está vendo aqui, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, vai encontrar o quê? Toda sexta-feira um novo estudo, esse vídeo. Além do vídeo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A literatura espírita tem um monte de palavra complicada, né? Quer ver? Você tem que ter um dicionário do lado, né? A gente já coloca do lado a palavra. Hoje, por exemplo, vai ter palavra do tipo oblação. Você obla. Não é obra não, hein? Você obla com L. Olha só, o que é uma oblação? A gente já coloca do lado o significado da palavra. Então fica muito mastigado, né? Bem facinho, né? E se você ainda tiver dúvida, pode mandar um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Pode mandar, seja para tirar dúvida, seja para falar de terapia, seja para conversar, desabafar, ser ouvido por alguém. Ah, Sérgio, eu queria que você fizesse uma palestra, uma live pra gente. Pode mandar à vontade, que a gente sempre combina, tá? Todas as mensagens de WhatsApp são respondidas, tá ok? E-mail. Eu prefiro mandar e-mail, Sérgio, aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar o e-mail também. Todos são respondidos. Eu costumo demorar um pouquinho para responder muita mensagem que chega todo dia, tá? Mas todas as mensagens são respondidas. No caso do e-mail, passaram 10 dias eu não respondi, você me manda de novo ou manda o WhatsApp, porque ele cai muito naquela caixa de spam, de lixeira, e aí eu não visualizo, tá bom? Para quem gosta de me seguir, me acompanhar pelas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ou qualquer outra rede social, você vai procurar aqui, Sérgio W. Soares, tá? Basta procurar lá, Sérgio W. Soares, seguir, acompanhar, curtir, como aí é o que está escrito em cada uma dessas mídias, tá? Seja muito bem-vindo, tá? Então isso aí é tranquilo também, pode participar, pode acompanhar com a maior tranquilidade. A gente informa sobre esse nosso Evangelho no Lar, que ele está no Facebook. E aí qual é a página do nosso Evangelho no Lar no Facebook? Aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá bom? Você já está vendo aí na tua tela, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Esse sim, eu falo, gente, esse sempre clica no curtir, sempre clica no compartilhar, curte a página, participa, vamos levar adiante cada vez mais a ideia e a proposta do Evangelho no Lar. E para finalizar, esse estudo ele é transmitido, né, sempre na Rádio Espiritismo, aqui www.radioespiritismo.com.br. Você clica lá, grade de programação, e você vai ver quais são os dias e os horários. A Rádio Espiritismo, 24 horas de programação espírita no seu celular. Você pode baixar o aplicativo lá na Play Store ou na Apple Store e acompanhar, tá bom? Vamos então dar início, né?
com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado também aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, que possamos compreender, assimilar e praticar todos os valores, os bons valores que serão vistos no estudo de hoje, e que possa então este Evangelho no Lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, né? Nós vamos para a página de preparo. Eu lembro sempre, a página de preparo, capítulo 21 do livro Vinha de Luz, cujo título é Oração e Renovação. Muita gente, 99% das pessoas, fazem a página de preparo, pega a coleção Fonte Viva e abre ao acaso uma página, tá? São leituras extraordinárias, maravilhosas, mas nem sempre o assunto dessa leitura aleatória ela tem a ver com o assunto que é abordado no Evangelho. No nosso caso, não. No nosso caso, nós pegamos toda a coleção Fonte Viva, separamos ali, item por capítulo. Então, quando a gente faz a página de preparo, nós já estamos falando sobre o assunto do Evangelho. Esse é o motivo de, muitas vezes, a gente levar metade do tempo na página de preparo e metade do tempo no Evangelho. Ou, às vezes, até a gente ficar mais tempo na página de preparo do que no Evangelho. Por quê? Porque nós já estamos falando sobre o assunto em questão, o assunto proposto no Evangelho no Lar. Tá ok? E aí, é o capítulo 21, cujo título é Oração e Renovação. O autor desse livro é o Espírito Emmanuel, e quem psicografou foi o Chico Xavier. Lembra que eu falei das oblações? Então já é aqui que a gente vai aprender o significado, tá? Então ele começa com uma citação, uma frase de Paulo, e que foi anotado em Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Então, o que Paulo falou ali? Holocaustos. O que são holocaustos? São sacrifícios onde existe castigo, penitências, na maioria das vezes mortes, né? Holocaustos e oblações. O que são oblações? São oferendas, tá? Então, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então ele está falando, né? Até que ponto você vai matar em nome de Deus? Ou até que ponto você vai pegar aquela pessoa, aquelas tribos de índios, né? Fazia muito isso, aqueles canibais, aquele que pegava a pessoa para oferecer aos deuses, aí matava a pessoa, né? Por causa de pecados ou qualquer coisa, né? Holocaustos e oferendas pelo pecado não te agradaram. Então ele coloca que isso não tem nada a ver, né? Espero, hoje, ainda é triste a gente ver nos dias de hoje agressões, né? Agressividades, hostilidades, né? Por questões de religião, ou por questões de achar que está em pecado ou que não está em pecado, aquela coisa toda, né? Então, eles deixam bem claro que isso aí é algo que não tem nada a ver. Cabe a nós o trabalho pelo respeito a cada crença, a cada religião, a cada forma de a pessoa raciocinar a sua conexão com o alto, a sua conexão com Deus. Tá certo? E até mesmo aquele que não tem conexão,
aquele muito provavelmente está numa fase como uma criança engatinhando, que ainda não aprendeu a andar. Ela vai aprender a andar. Uma criança que está engateando, ela vai aprender a andar. Então essa pessoa, ela também vai aprender a daqui a pouco perceber e identificar determinados fatos e determinadas situações. Tá certo? Bom, ele coloca assim, o Emmanuel vem nos explicar assim: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Então, quando eu faço um trabalho espiritual, eu vou levar alimento para os moradores de rua, eu vou fazer lá um evangelho no lar, eu vou fazer uma evangelização na casa espírita, ou a gente vai fazer um trabalho de visitar uma instituição, seja um hospital, seja, né? Isso nos eleva a alma, tá? Ele coloca o trabalho até sincero da adoração espiritual, porque muitos deveriam fazer isso, porque fazer isso é bom. Você visitar alguém no hospital, alguém numa instituição, é bom. Você levar alimentos de rua para pessoas, é bom. Mas tem aqueles que fazem por adoração em nome de Deus, em nome dos espíritos, em nome... tá bom, tudo bem. Nos levanta a alma. Mas, na minha forma de ver, vai chegar o dia que as pessoas vão fazer isso naturalmente, e não por causa de Deus, para ser bem visto por Deus, que muitos fazem por motivo de ego, muitos fazem por motivo de vaidade, muitos fazem por motivo de troca. Acha que assim está negociando com Deus. E aí, inclusive nesse último caso que eu falei, já até deixa de ser uma caridade verdadeira, mas se torna uma negociação. Ó Deus, ó Jesus, ó, tô indo lá, hein, ó, tô indo lá fazer a doação, hein, ó, prepara aí alguma coisa para mim. Muita gente faz dessa maneira, quando o principal é que seja pela nossa boa vontade, por sabermos que fazer o bem é bom, simplesmente isso, tá certo? Ele continua falando assim: então, é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica é o quê? É o pedido, é o ato de implorar por algo, né? A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Então, o que acontece? No remorso, né? Eu fiz uma besteira, eu me arrependi, eu peço uma oportunidade, né? Eu reconheço meus erros e eu choro por isso. Então ele fala que esse tipo de lágrima é uma lágrima consoladora. Ele fala que inclusive é uma bênção essa lágrima. Por quê? Porque eu estou verdadeiramente reconhecendo os meus erros, as minhas imperfeições. E lógico, quando esse reconhecimento ele é verdadeiro, isso gera em mim uma vontade enorme de reparação, de consertar aquele erro, ou no mínimo, de não mais cometer aquele erro, aquele mesmo erro. Tem muita gente que fala, errei, reconheço assim que errei, desculpa aí, tá? E continua fazendo a mesma coisa. Esse não teve lágrima consoladora, não teve nada. Se ele teve lágrima não foi consoladora, foi talvez de ele perder alguma coisa, né? Enfim. Então, aquela que é verdadeira, eu mesmo sou o primeiro a querer consertar as besteiras que foram feitas lá atrás. Então ele fala, a súplica, né? O pedido, o ato de implorar no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras.
A rogativa é o quê? O pedido. Na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Então, na hora que eu estou naquela aflição, naquele pedido, né? Não é de pedido de ganhar um monte de coisa, mas é no pedido de eu ter uma oportunidade de corrigir as bobagens que eu tiver feito, de eu reparar os erros que eu tiver feito. Então isso faz eu identificar as minhas falhas, e aí, ó, eu vou trabalhar o valor da humildade, talvez de reconhecer que eu errei. Fulano, ó, pisei na bola, olha, me desculpa. Olha, aliás, não só me desculpa, o que eu posso fazer para corrigir isso, para melhorar isso, né? Então ele coloca essa situação. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Esse inesgotável está com o I maiúsculo, porque é referente à misericórdia e a infinita, né, inesgotável, vindo de Deus. Ok? Então ele faz esse posicionamento aí. É muito importante a gente compreender. Quando eu reconheço verdadeiramente, isso é progresso, isso é evolução, isso é reforma íntima. Nós não estamos aqui trabalhando reforma íntima? Para que a gente reencarna? Você já parou para pensar nisso? Para que você reencarna? Você aí. Para que você reencarnou? Qual é o objetivo? Ah, para melhorar, Sérgio. Ah, é para evoluir. Ah, é para progredir? Tá, tudo bem. Essa é a resposta genérica. Agora, como que você progride e como que você evolui? Ah, sei lá, Sérgio, não sabe? Então vamos lá. O que é progresso e evolução? Para que a gente reencarna? São dois motivos. O primeiro, para eu corrigir as minhas imperfeições, as minhas falhas, os meus erros. Erros esses que muito provavelmente eu já venho cometendo há várias e várias e várias encarnações passadas. Esse erro não é de agora não. Ele já é de várias e várias encarnações passadas. Quando as pessoas às vezes fazem um acesso, né, a vidas passadas e tudo, muitos desses reparam, né, que o mesmo erro era cometido lá atrás. Agora ele estava com personagens, com avatares, né? Avatar é um corpo diferente, né? Eu estou como homem e cometi determinado erro. Numa outra vida eu estava como mulher e cometi o mesmo erro. Numa outra vida eu estava como homem de novo, num outro país e cometi o mesmo erro. Numa outra eu estava como mulher, num outro país cometi o mesmo erro. Então a gente reencarna para correção de nossas falhas, de nossas imperfeições, que a gente já vem trazendo de várias e várias vidas. Corrigir as imperfeições. E a segunda forma de progresso e evolução é o quê? Aprimorar, melhorar as qualidades que eu já tenho. Eu, você, todos nós, embora nós sejamos espíritos ainda ignorantes e ainda engatinhando, mas pela bagagem que a gente tem de várias encarnações, a gente já adquiriu certas qualidades, certas virtudes, certos pontos positivos. E aí nós vamos praticar esses pontos positivos cada vez mais. Deu para perceber aí? Então é uma proposta aí dessa nossa missão. Tá certo? Corrigir as imperfeições e praticar as nossas virtudes e qualidades. Ok? Vamos continuar ali. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa
Afeiçoa quer dizer o quê? Aperfeiçoar, tá? Aperfeiçoa também pode ser o coração, aperfeiçoa nosso coração ao serviço divino. Sérgio, mas eu tenho um amigo que ele está indo lá dar comida e levar, mas ele é ateu, ele não acredita em nada disso. Ainda assim, ele está fazendo um serviço divino. Entendeu? A gente, somos nós que ficamos querendo amarrar a situação com a parte de religião. Se o cara é ateu ou não, isso não faz a menor diferença. Desde que ele esteja voltado para o bem e para boas ações, ele está... Tá bom, tá ótimo. Eu, por conhecer pessoas de muitas religiões e de muitas culturas, é muito engraçado que eu já fazendo determinadas coisas de ajuda e de auxílio, conversando com católicos, me falavam: Sérgio, você é um verdadeiro católico, ajudando as pessoas. Eu falei: ué, tá bom. E outros já falaram: ah, Sérgio, você é um verdadeiro evangélico, ajudando as pessoas. Isso dito por um outro evangélico. E eu falei: ótimo, tá bom. Ah, Sérgio, você é um verdadeiro espírita, ajudando as pessoas. Eu falo: ótimo, tá bom. E por aí vai. E de outras religiões também. Até mesmo religiões não cristãs, tá bom. Desde que o foco, o objetivo, que é a prática do bem, esses são os valores divinos, os valores de Deus. Cada um coloca na sua crença ou na sua religião. Mas o objetivo maior é o quê? A prática dos valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da paciência, da tolerância, da paz, da alegria, e por aí vai. A essência é essa. Qual é a religião? Faz isso. Se você fizer isso, já está de ótimo tamanho. Independente da crença ou religião que você tenha. Eu conheço muitos ateus que têm atitude cristã, ou seja, pratica esses valores que eu acabei de falar, muito mais do que católicos ou espírita de carteirinha que toda semana está lá na casa espírita ou todo domingo está na missa. Tá lá vendo aquilo, ele já vai com peso, né, com uma obrigação, com uma... vou ter que ir, ai, que coisa, né, vou ter que ir, mas tá bom, vamos lá, vou... E entra por esse ouvido e sai pelo outro. Deu pra perceber aí? Então, vamos respeitar as crenças e as religiões. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Não olvidemos, não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Eu não estou fazendo por Deus, eu estou fazendo por mim. O maior beneficiado com as boas atitudes, em corrigir as imperfeições e aperfeiçoar as virtudes, o maior beneficiado com isso serei eu. Assim como o maior prejudicado, se eu fizer o contrário, serei eu. Deu para perceber aí? Então é o nosso progresso ou a nossa evolução que está aqui em jogo, né? Disso que a gente está falando. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, né? Votos de oferendas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime oportunidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Engraçado, eu nem tinha lido essa frase, mas eu tinha falado, né, que somos nós mesmos, né? Tinha acabado de falar isso, né? E olha que interessante, sublime possibilidade da repetição. Então é a gente procurar repetir as coisas boas, tanto nessa vida, como a repetição também daquilo que vem em vidas passadas. Muitas coisas que eu faço
forma de agir, de sentir, de atuar, vem já como um hábito meu de vidas passadas. Sejam as coisas boas e sejam as imperfeições. Isso tem um livro de André Luiz chamado Obreiros da Vida Eterna, mais precisamente no capítulo 2. Você pode pegar o Obreiros da Vida Eterna, ler só o capítulo 2. André Luiz, ele está com o Dr. Bacelos, que foi um psicólogo enquanto estava encarnado e continuava com esse trabalho lá no plano espiritual. E Dr. Bacelos nos traz o conceito de personalidade congênita. O que vem a ser personalidade congênita? Às vezes você fala, né? Ah, essa criança, né? Nossa, ele é desse jeito. Nasceu desse jeito mesmo. Ela é irritante, ou ela é agressiva, ou ela é delicada, ou ela é amorosa, né? Nossa, já nasceu, já é assim desde criancinha, desde quando nasceu. Já nasceu desse jeito. Como se fosse assim, né? Deus resolveu fazer aquela criança daquele jeito e se tornou um adulto daquele jeito. Não, não foi Deus que fez ele daquele jeito, coisa nenhuma. Ela já era assim há outras vidas também. Ela já tinha essa característica há várias vidas anteriores. E ele apenas, nessa vida, ele continua sendo aquilo que ele vem sendo há várias vidas. Repara uma coisa. Vamos comparar o espírito e o corpo como se fosse um carro e um motorista. E de repente eu sou uma pessoa que gosta de pisar no acelerador. Então numa fase da minha vida eu tenho um Fusquinha, eu piso no acelerador, boto o máximo de velocidade no Fusquinha. Depois eu tenho um outro carro, eu boto o máximo de velocidade. Depois eu tenho um outro carro, eu boto o máximo de velocidade. Repare, porque na verdade os carros estão mudando, mas o motorista é o mesmo. Então a minha característica de dirigir vai se manifestar no Fusquinha e nos outros dois carros. É como se o carro fosse o corpo e o motorista fosse o espírito. Então eu trago neste corpo, é como se eu tivesse aqui, ó, como se esse corpo fosse um carro novo. Já não está tão novo assim, né? Cá entre nós. Os cabelinhos brancos aqui já denunciam. Tudo bem, não está tão novo assim. Mas a minha característica de dirigir esse carro continua sendo a que eu tinha lá dos carros anteriores. E lógico, eu vou aproveitar que eu estou neste carro aqui, vamos dizer assim, e melhorar, corrigir as imperfeições lá de trás e aprimorar as qualidades que eu tenho. É assim que funciona. Eu espero que nessa metáfora e nessa comparação tenha ficado mais claro aí para entender. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Retificação é o quê? Da correção. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Sérgio, eu me arrependi, eu ofendi, eu fui lá e o cara não me perdoou não. Não me perdoou não. Ele falou, aliás, muito pelo contrário, ele soltou o verbo para cima de mim. Ele me esculachou ali quando eu fui pedir perdão. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? É comum que isso aconteça? Sim, é comum que isso aconteça. Geralmente ele acontece por duas razões. É que às vezes você já ofendeu tanto e tanto e tanto e tanto que você caiu num descrédito diante daquela pessoa. Isso é muito natural. Se você me empresta um dinheiro e eu não pago, aí você me empresta um dinheiro e eu não pago, aí você me empresta um dinheiro e eu não pago, e de novo você me empresta um dinheiro e eu não pago, vai chegar um dia que eu falar, não, eu vou te pagar assim, você não vai acreditar em mim. É natural que aconteça isso. Então, antes da gente se colocar de vítima, eu ofendi, me arrependi, fui lá falar e ele não me perdoou. Peraí,
Vamos colocar os pingos nos is aí. Até que ponto será que a gente também vem tomando atitudes com aquela pessoa onde nós já passamos dos limites há muito tempo? Então, às vezes, pode acontecer isso. Às vezes, pode também acontecer daquela pessoa precisar de um tempo para ela digerir aquela situação. Às vezes ela ainda está magoada, ainda está chateada, ainda está aborrecida. Ainda não deu tempo para ela assimilar aquilo ali. Ok? E uma outra questão também é a seguinte: não, olha, eu errei, falei, me arrependi, já sou uma outra pessoa, já me comporto de uma outra maneira, mas ainda assim aquele cara não me perdoou, não. Tudo bem. O importante então é o quê? Que você não cometa mais aquele mesmo erro com outras pessoas. E você vai subir o teu padrão. Você vai passar a ter um outro comportamento, uma outra atitude, um outro sentimento, que muitas vezes, né, não raro acontece dessa pessoa ofendida, com o passar dos meses, com o passar dos anos, ela chegar e falar: nossa, o fulano mudou, ele realmente hoje ele está diferente. Lá atrás eu não perdoei ele porque ele tinha acabado de fazer. Você ia adivinhar que o outro ia realmente mudar? Não, você não ia acreditar. Mas o cara mudou. É muito provável que venha a acontecer uma reconciliação. E acontecendo ou não essa reconciliação, você trabalhou a tua reforma íntima, você está fazendo o bem. Então, ó, você subiu um degrau. Aquela história lá de Jesus lá com a mulher lá, com a mulher adúltera, né, de jogar a pedra. Vá e não peques mais. Ok? Ele continua aqui: se te desviaste da senda do caminho, né, reto, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te que a prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas de simples palavras. Ou seja, eu falar da boca para fora não adianta nada. A gente comentou isso já no estudo de hoje. Então, o momento da prece, ele é um momento que eu vou oxigenar minha mente, eu vou respirar, eu vou sair daquela vibe que não estava legal, eu vou me harmonizar, eu vou elevar meu pensamento, elevo minha vibração, elevo meu padrão vibratório, passo a ficar compatível com o padrão vibratório superior, que muito provavelmente vai me trazer boas inspirações, boas ideias, boas condutas e vai ajudar a trabalhar no meu alívio. Sugestões divinas, vem mesmo aqui no pensamento, pela mediunidade que a gente tem. Ah, Sérgio, eu não tenho mediunidade. Você tem, talvez você não saiba que você tem mediunidade. É igual sinal de internet, é igual ondas seja de rádio, ondas Wi-Fi, sempre existiu, sempre existiram, sempre vão existir. Mas o pessoal lá no século XV, no século XVIII, estava lá, as ondas estavam lá. Eles apenas não sabiam que existia isso. A mediunidade, a mesma coisa. Todos nós temos um grau de mediunidade. Só que ele vem na nossa fonte. A pessoa acha que mediunidade é ficar igual o Chico Xavier escrevendo, ou ficar, né, como se fala aí, né, incorporando, né? Em espiritismo hoje se fala dar passividade, mas no popular, incorporando, não é só assim não. Ela vem na fonte, no teu pensamento. E quando é que eu vou saber, Sérgio, então, quando um pensamento é meu e quando é de um espírito? É muito simples. Teu pensamento, ele é na primeira pessoa. Ele é na base do eu. O nosso pensamento, ele é na base do eu. Eu vou beber água. Eu vou gravar o evangelho. Eu vou ao banheiro. Eu vou ao mercado.
Agora, quando é de um espírito, ele geralmente vem na terceira pessoa, como se estivesse conversando com você. Por que você não bebe água? Por que você não vai ali? Faz aquilo ali, por que você não faz tal negócio? Mas como a gente não presta atenção no nosso pensamento, a gente acha que é tudo nosso. Então ele coloca, pode trazer sugestões divinas, né? Olha que interessante. O mestre confere-nos a dádiva, o presente, e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente, em alto grau, agradáveis aos olhos do Senhor. Então, essa é a página de preparo, que hoje está levando quase o tempo todo do Evangelho, né? Mas ele fala sobre a prece e tudo mais. Oração dominical, capítulo 28, preces gerais, parte 2, prefácio. Então, prefácio são os espíritos explicando aí o que é isso, né? Oração dominical é o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Os espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea, ou seja, a primeira dessa coletânea de preces, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar. Seja porque procede do próprio Jesus. O autor dessa prece foi o próprio Jesus. Então ele começa por aí. Está em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Seja por isso, ou seja também porque pode suprir a todas as outras preces, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem, se reúnem. É o mais perfeito modelo de concisão, de exatidão verdadeira. Obra-prima de sublimidade, de perfeição, na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela, a mais simples forma, ela, a oração do Pai Nosso, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias para a vida e o pedido da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si mesmo. Olha que interessante, né? Então que ele vai nos colocando. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo se encerram as poucas palavras de que ela se compõe e escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente que, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Você vê principalmente os padres, né? Você reza 30 Pai Nossos, 40 Ave Marias, 50 Pai Nossos, como se fosse a quantidade, né? Não é assim. Ora, quase sempre esse é um número cabalístico. Cabalístico é o quê? É um número mágico, enigmático, né? O 13 e o 7 são números cabalísticos, né? Muita gente fala, não, tem superstições em cima desses números, né? Então ele fala 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso da operação da magia. Então, ele está querendo dizer o quê? Que a oração do Pai Nosso, Jesus conseguiu, em poucas palavras, resumir o sentido da vida, o sentido da reencarnação, a forma da gente se conectar com o alto, com a espiritualidade e com Deus, de uma maneira que a gente esteja abordando todos, ou praticamente todos os assuntos importantes no nosso aspecto de evolução moral, de evolução espiritual. E por serem poucas frases, mas cada frase tem um significado profundo demais. E a gente não para pensar nesses significados que constam ali no Pai Nosso. É por isso que nos próximos estudos, que a gente começar a estudar a oração do Pai Nosso, a gente vai estudar frase por frase. Você estuda por frases, porque cada frase tem um enorme significado e que a maioria nunca parou para pensar sobre isso, para observar
o valor, o conteúdo e o significado. Então, ó, escapa a maioria das pessoas, tá? Continuando aqui. Para preencher o que divago a concisão dessa prece, a concisão dessa prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, adicionamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na sua forma desenvolvida. Então, por exemplo, na forma simples é eu fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado, tal. Na forma desenvolvida, talvez, né? Venha o quê? Na hora que eu falar, venha a nós o vosso reino. Vosso reino, o quê? São as muitas moradas da casa do Pai. São os valores, né, de evolução. Seja a nossa oportunidade de progresso que nos leve para mundos melhores ou para a própria transformação desse mundo no mundo melhor. Só que não vem a nós o vosso reino. Aqui já falei um monte de coisa. Então é isso que a gente vai ver nas próximas semanas. Tá ok? Com essa coletânea das preces. E aí eu falo, né? E tem gente que ainda fala, não, você chegou no Evangelho no capítulo 27, esquece o capítulo 28 e volta tudo de novo. E aí a gente vai começando a perceber isso, né? O que você acha? Comenta aí depois também, tá bom? Vamos então agora para a nossa prece, né? A prece para amigos e inimigos encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece e aí eu falo, pausou? Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Eu lembro aqui que se for uma lista muito grande, você tem mais de 100 pessoas, mais de 50 pessoas, talvez seja interessante você anotar num papel, colocar na mesa e fala alguns nomes e os nomes que estão aqui nessa mesa. Senão você vai ficar mais tempo mencionando o nome do que fazendo Evangelho no Lar. Eu conheço pessoas que ficam 15 minutos de Evangelho no Lar só repetindo o nome. É muito bom, é muito legal, mas a prece mesmo perde a força, que a pessoa já fica desconcentrada, né? Ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnada ou desencarnada, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o fortalecimento, o esclarecimento, diante de toda e qualquer prova ou situação pela qual esteja atravessando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou aí o pause, vamos para a fluidificação da água. Então, pegou aí a jarra, o copo, o vasilhame. Minutos de Espiritismo número 23. Procura lá no YouTube. Minutos de Espiritismo 23, água fluidificada. Você vai ver o estudo completo aí da água fluidificada, tá bom? Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água. Saúde. Eu lembro que você vai pausando aí, né? Não vai ninguém beber água correndo, porque agora bebe rápido que o Sérgio vai fazer a prece. Não. Pausa, vai com calma e depois você solta o pause, tá? Prece de encerramento.
Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente que nos encontramos. Que possamos fazer a nossa parte durante a semana para manter este local tão limpo, tão harmonizado como se encontra neste momento. Que possamos praticar os bons valores conforme estudamos hoje, nos tornando assim verdadeiros instrumentos de Deus, e que seja possível estarmos aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, finalizamos aí o nosso Evangelho no Lar de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!